Se você já se perguntou por que Deus te mandou para esse mundo, quais são seus dons, seu talento, seu chamado, esse vídeo é para você. E eu já vou te adiantando que a gente não vai falar somente sobre os ministérios mais hypados de evangelismo, de profecia, de louvor, enfim. A gente vai entender de uma vez por todas o que é dom e o que é talento e como que a gente pode utilizar tudo isso a serviço do reino de Deus. E principalmente para a igreja com I minúsculo, que não está confinada nas quatro paredes. Olá, crentes, webcrentes, pessoas normais. Eu sou Pamela Campos, historiadora da religião, fundadora da Escola de Fé e Crítica e também sou integrante aqui do Reino em Pessoa. Mas afinal de contas, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar sobre quais são os seus dons e talentos. E esse é o 4º episódio da série original do Reino em Pessoa, ABC do Crente. Para você que ainda não conhece a gente é um portal de conteúdo cristão antifundamentalista. E nessa série do ABC do Crente, a gente revê os conceitos assim mais basilares da fé cristã, mas por um ponto de vista mais libertário, mais informativo, mais crítico e, claro, antifundamentalista. Então já tô te convidando para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque a gente tem uma série de playlists aqui que podem te ajudar muito a rever a sua fé, longe dessas amarras da culpa, do medo. E eu acho que isso é muito importante para a saúde da nossa fé e da nossa espiritualidade. Agora que a gente está devidamente apresentado, vou pegar até uma aguinha aqui para poder, hidratar. Gente, falar de dom e talento, principalmente para quem nasceu na igreja, eu acredito que é um assunto delicado. Porque para você que não sabe, esse negócio de dom e de talento pra gente que é cristão mesmo, assim, que tá há muito tempo na caminhada, é como se fosse um grande Enem. Sabe aquele momento que você para lá no seu pré-vestibular, no seu ensino médio, e aí você começa a travar porque você não sabe qual escolha que você vai fazer pro seu futuro? Então, pro crente, dom e talento é quase isso. Parece que se a gente não souber exatamente o nosso chamado, aquilo que nos faz ser únicos e especiais pro ministério, pra nossa comunidade de fé, parece que a nossa vida toda fica sem sentido, que a gente não tá servindo como deveria servir. Então, isso é uma questão muito delicada. Aí eu fiquei pensando nisso aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a gente tem o texto que fala sobre os dons espirituais, onde Paulo começa a descrever o que são esses dons, para que eles servem, como que a gente deve utilizá-los, e também fala quais são os dons que a gente deve buscar. Então, vamos lá. Os dons espirituais. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele distribui individualmente a cada um como quer. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o dom, ele não é uma coisa que a gente pode meio que se esforçar para poder, através da nossa capacidade, desenvolver. Ele não é uma coisa que vem com a gente, ele é uma coisa dada a nós, né? E é claro que você pode alcançar ele em várias áreas da sua vida, né? Em algum momento definido, por exemplo, e etc. Então, os dons, eles têm relação com a manifestação da graça e do Espírito Santo. Então, já daí, a gente consegue entender que ele é como se fosse um presente, porque Deus quis te dar, porque Deus viu que havia uma necessidade de você desenvolver isso. E o que é mais importante, dons são presentes que são distribuídos individualmente, mas a motivação dele é que a gente cultive ele para o outro, para o coletivo. Então é um presente que não é para nós, é um presente que Deus dá a nós para que a gente possa distribuir para o todo.
Entende? Então não entra naquele lugar de, eu sou o melhor ministro de louvor, ou eu sou um grande apóstolo. Não. Tá sempre no encontro com o outro. Então a gente tem que ter sempre em mente que buscar dons espirituais, eles não estão relacionados ao meu prazer, à minha satisfação, à minha vontade pessoal. Por exemplo, eu lembro de uma época que na igreja que eu fazia parte, as pessoas estavam buscando muito serem batizadas com o Espírito Santo, né? E ter ali a manifestação do dom de línguas, né? E aqui eu não vou entrar, gente, nessa querela de definir o que é o dom de línguas, se é falar em línguas estrangeiras ou se são de fato língua dos anjos. Mas como eu venho de tradição pentecostal, eu respeito essa questão do dom de línguas. E aí eu lembro disso, que as pessoas estavam assim tão frenéticas nessa busca do dom de línguas, que muitas delas começaram a se sentir até mal, porque tinha gente que estava conseguindo falar, tinha gente que tinha sido batizada, né, e outras não. E aí começou a entrar num momento da igreja de que quem tinha o dom de línguas era mais espiritual, era mais ungido, e o outro que não tinha era menos importante ou não estava buscando corretamente, porque se você pedir, Deus vai dar e tal. Só que a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente começa, né, a dedicar a nossa vida e a buscar esses dons espirituais é: qual é a motivação que tem nos feito clamar por eles? Então, você está pedindo dom de línguas porque você quer ter essa validação da sua comunidade de fé como uma pessoa ungida ou mais especial? Você quer ter o dom de profecia porque você quer poder levantar no culto e dar suas profetadas ali no meio de geral? Você quer de fato desenvolver esse dom do discernimento para você acusar ou para você se sentir mais importante? Ou de fato esses dons espirituais fazem parte dessa sua necessidade de olhar para o outro, de pensar a comunidade, né? E aí entra o nosso segundo ponto, que é muito importante para a gente entender o que são dons, o que são os talentos e como que isso se revela na nossa vida, como que eu descubro os meus dons e os meus talentos. O segundo ponto que a gente precisa entender quando falamos de dons espirituais é que eles não vêm por merecimento. A palavra de 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo ainda falando sobre essas questões, né, com a comunidade de Coríntios, ele fala lá no versículo 3 do capítulo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que Paulo está usando essa linguagem relacionada à tábua de pedra? Porque ele está fazendo uma comparação com a velha aliança em detrimento agora da nova aliança. E que o evangelho de Deus, né, de Jesus revelado ali no Novo Testamento através desses apóstolos, né, e de Cristo, não é baseado na meritocracia. Se você assistiu o vídeo passado lá do ABC do Crente, que foi o episódio O que é Bênção, com a pastora Agnes, que é minha amiga maravilhosa, ela explicou uma coisinha pra gente chamada Teologia da Retribuição. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque muitas pessoas hoje nas igrejas, né, continuam com uma mentalidade de barganha. A Agnes mesmo explicou isso. Seja no sentido de bênção e também nos dons espirituais. O exemplo que eu dei para vocês anteriormente, né? Algumas pessoas da minha igreja, inclusive eu, em algum momento da minha vida, entrei numa ideia de que eu tinha que orar e jejuar e pedir muito a Deus por esse dom e Ele me daria. Sendo que isso é uma lógica de troca, né? Então, eu vou me dedicar muito, eu vou merecer e aí Deus vai me dar esse dom. E os dons espirituais, eles não funcionam dessa forma, porque Deus não trabalha com barganha. Paulo mesmo disse aqui que não é por mérito, ou seja, nada do que você faça vai relacionar com essa questão de receber ou não dons espirituais. E aqui entra a parte também mais importante. Pamela, dons espirituais. Todo mundo tem dons espirituais, Deus dá isso para todo mundo. Eles são cruciais para a nossa caminhada de fé. Como é que a gente pensa sobre isso?
Então, nessa sequência eu já queria dizer para você que existe um dom específico, que é o mais importante de todos eles, que a humanidade toda foi dotada dele, por causa do encontro de Deus com esse objetivo de se reconciliar com a humanidade. Então, isso é importante da gente ter em mente, porque às vezes a gente fica numa mentalidade, né, como se Deus fosse de fato um CEO, né, e a gente tem que estar aplicando esse currículo, tem que ser validado pelos nossos amigos, tem que chamar atenção, como se a gente não fosse um corpo de Cristo, como se a gente fosse uma corporação de empregados, de servos que competem entre si para se promover. Então o dom espiritual ele acabou entrando nesse lugar na igreja. E a gente precisa rever isso, porque a palavra diz para nós que existe um dom que é muito importante, que é o dom que a gente deveria se focar, né, em buscá-lo. Porém, a gente focou em outras coisas, como, por exemplo, hierarquizar esses dons. E eu vou dizer pra você com todas as letras, não existe hierarquia de dons. Aí você vai dizer assim pra mim, Pamela, então rasga a Bíblia, porque lá em 1 Coríntios, tá lá dizendo, Paulo diz com todas as letras que existe dons mais importantes que os outros. será mesmo? Vamos lá nesse texto, vamos ver uma coisinha juntos aqui? Ó, o texto tá em 1 Coríntios capítulo 12, e ele fala assim, no versículo 28, ó... Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aí, Pamela, você acabou de me dizer que esse negócio de hierarquia de dom não existe. Que esse negócio de classificação de dons não existe. Então, Paulo tá errado e você que tá certa? Não. A gente precisa tentar um negocinho aqui, que é muito legal, porque às vezes a gente deixa esses detalhes passarem batidos para nós. Eu falei para vocês logo no início do nosso vídeo que a busca pelos nossos dons espirituais e o motivo pelo qual a gente recebeu esses presentes não é para a nossa edificação própria e pessoal, é para o relacionamento com o próximo. Então o presente que Deus deu pra gente, na verdade é um presente dado a nós para distribuir pro mundo. Ah, Pamela, então peraí, você tá me dizendo então que a classificação que Paulo faz tá organizando os dons em relação ao serviço ao outro? Sim, vou explicar melhor. O primeiro dom é que ele fala do apostolado. Parece na nossa cabeça contemporânea de hoje, com tanto escândalo entre apóstolos, né, que eu falo sempre, eu brinco aqui, apóstolo bom e apóstolo morto, porque a quantidade de pastor charlatão que é apóstolo, que faz aí estelionatário, etc, um monte de coisa errada, que a gente perde o real sentido do que é ser um apóstolo. E o apóstolo ali, naquele contexto de Paulo, não é ter privilégios. Pelo contrário, é se colocar em risco pela comunidade. A gente acompanha isso a história inteira dos apóstolos, né? Não foi uma história maravilhosa. Foi uma história de sofrimento, de perseguição, né? De doença, de falta de cuidado mesmo, de se colocar em situações de risco. Então, quer dizer, o apóstolo, naquele momento, é uma pessoa que se coloca em disposição da missão do evangelho, que está sempre na relação com o outro. É uma relação de abrir mão da sua individualidade para pensar esse reino coletivo. Então, quer dizer, o dom do apostolado não é individual. Aí, em segundo lugar, ele fala da profecia. E mais na frente, no capítulo 14, ele fala o que é esse dom da profecia, que é de consolação, exortação e de encorajamento da igreja. Então, quer dizer, não é um dom que se fecha em si mesmo, mas é um dom que entrega para a comunidade. Então, mais uma vez, é um dom voltado para o coletivo. O terceiro dom é de mestre, é do ensino. O ensino não existe para mim. Por exemplo, eu sou professora, Agnes também, Gibran também. Se a gente não tem turma, se a gente não tem aluno, se a gente não tem troca de saberes, se a gente não compartilha o que a gente sabe, o nosso dom morre com a gente. Não tem utilidade. Então, mais uma vez, um dom voltado para a comunidade. Aí você segue na sequência, que eu não lembro de cabeça. Peraí que eu vou olhar. Ai. Os que realizam milagres. O que é realizar milagre? É você sinalizar a interferência de Deus sobrenaturalmente numa realidade que não tinha como ter solução. Isso pode ser
desde o sapato da mãe da Agnes, né? Quem acompanhou o outro episódio viu o que aconteceu, que uma pessoa foi canal de bênção, ela realizou um milagre ali na vida da mãe da Agnes, como também outras situações. Depende do outro, não se finaliza em si, precisa da relação com o outro. Na sequência vem o dom da cura. Também, de novo, eu preciso curar alguém. Não vai ter como eu me autocurar, entendeu? Pelo menos eu não vi registro disso ainda. Então não tem como. Não é um dom que termina em mim, mas é um dom a serviço do outro. E aí, por fim, você tem o dom de prestar ajuda, né? Que Paulo também vai definir ali. Da administração também, que é de organização. Quando você para e pensa em Atos 2, por exemplo, como que acontecia essa partilha igualitária, né? Toda essa relação de cuidado com o dinheiro que era colocado ali aos pés dos apóstolos. Como que isso era repartido igualmente? Você tinha uma pessoa que estava disponível a fazer isso da forma mais justa possível. Não é para ela, é para o outro, é para a comunidade. E o último dom que Paulo destaca é qual? O dom de línguas. Por quê? Porque a pessoa que fala língua estranha, se não tiver interpretação, não serve para a comunidade. Fica só ela sendo edificada e o resto da galera não vai. Entende? Então aqui, se a gente olhar com muita atenção, não é sobre dons mais importantes do que o outro, mas é sobre dons que servem às pessoas, que servem para a comunidade, que servem para a edificação de um todo, e que um só não faz sentido, tem que estar todo mundo ali em correlação. Então, ao invés da gente ficar com essa mentalidade de tem um dom mais importante que o outro, numa competitividade de quem é o filho amado de Deus e quem é a menina dos olhos de Jesus, a gente deveria pensar como que os nossos dons, eles podem ser codependentes um do outro para pensar uma igreja saudável, uma igreja completa no sentido de ter um corpo de Cristo equipado para as necessidades desse mundo, sabe? Para poder sinalizar esse reino de Deus da forma mais completa possível. E se a gente pensa nisso numa relação coletiva, de cuidado, né, de aprendizado, de partilha um com o outro, a gente consegue ter algo muito mais precioso do que esses arranca-rabo que tem em igreja, de irmão querendo ministério tal, outro querendo liderança tal, entende? E não é saudável, porque a gente entra numa ideia de que a gente precisa brigar com o nosso irmão, com o nosso semelhante, com o nosso próximo, às vezes dentro das nossas comunidades de fé, para ter um destaque que para Deus não tem importância. Quando Ele te dá esse dom, meu irmão, quando Ele te dá esse chamado, quando Ele derrama na sua vida essa bênção, né, vamos colocar assim, Ele tá querendo que você faça o mesmo na vida de outra pessoa. Então, um dom que é seu não termina para a sua vaidade. Ele começa na partilha da edificação dessa comunidade. Então, buscar dons espirituais, você tem que estar pensando muito mais na necessidade do lugar que você está inserido do que na sua. Tá bom, Pamela, mas e os talentos? Porque se o dom é uma coisa que eu ganho de Deus, que é um presente que não é para mim somente, mas é um presente que eu vou distribuir para a minha comunidade, para o lugar que eu estou inserido, nesse mundão afora, né, nessa missão do indo, né, que a gente já sabe que é indo. Se você ainda não entendeu isso, depois dá uma maratonada nos vídeos do ABC do Crente. Mas enfim, e os talentos? Como é que ficam os talentos? Para entender os talentos, a gente precisa ir para a parábola dos talentos, né, que é um texto clássico aí, que Jesus fala sobre um patrão que tinha aí os seus servos, e que ele distribuiu talentos e depois quis saber como que esses talentos foram, de fato, aproveitados. Então, primeira coisa, parábola dos talentos. Vamos ler aqui rapidinho. Mateus, capítulo 25, versículo 14. A parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair da viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas, o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5, então dobrou, né? O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco,
eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Dobrou a meta também, né, gente? O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto é horroroso, né? E eu acredito que é por causa dessa parábola dos talentos que a gente começou a ter uma visão de Deus como se ele fosse, de fato, esse grande CEO aí responsável por demitir ou aceitar os nossos currículos com os nossos dons e talentos. Mas o que é talento, Pamela? Gente, talento, nesse texto aqui, tem relação com quantidade de dinheiro. Talento era um peso, uma quantidade definida de ouro que valia muitos salários de um trabalhador. E por causa dessa menção do grego, enfim, você vai ter uma adaptação do talento para uma habilidade, uma capacidade pessoal que a pessoa pode desenvolver e aperfeiçoar, mas é que ela tem. Por exemplo, eu tenho o talento de cantar. Tá bom, não sou, oh meu Deus, mas canto. Agnes, por exemplo, tem o talento de ensinar. O Gibran tem o talento de tocar violão, né? São coisas que a gente vai tendo na nossa vida e que a gente tem a oportunidade de aperfeiçoar. E não são coisas inatas, né? A gente pode ter uma predisposição. Por exemplo, vou contar pra vocês, eu tinha uma inveja tão grande na época que eu era adolescente. Por quê? Porque eu cantava um pouquinho, né? Tava aprendendo ali a tocar teclado, mas eu tinha amigas, gente, que elas dançavam no Ministério de Dança e eu achava a coisa mais linda do mundo, a leveza, a sutileza, o véu. Elas decoravam os passos, elas inventavam a coreografia e eu era terrível, porque eu sempre fui uma mulher meio bruta, assim, sabe? Aquela coisa meio truculenta que eu não conseguia decorar, eu girava pro lado errado, que eu tinha memória péssima. Então, eu não tinha o talento pra dança, não tenho talento pra dança. Deus sabe, coitado do meu marido, quando a gente tenta dançar, eu piso mais no pé dele do que qualquer coisa. Mas o do canto eu consegui ter e fui aperfeiçoando. Então são coisas que a gente pode praticar, que tem a ver inclusive com o nosso esforço pessoal, né? O talento, por exemplo, do desenho, que eu acho uma coisa linda. O talento da pessoa que tem ali uma oratória. O talento de quem é bom em matemática, por exemplo, né? Tem essa predisposição. Então o talento está dentro desse lugar de capacidade pessoal, de habilidade, que você pode ter uma predisposição, mas que com seu esforço pessoal você também consegue desenvolver ainda mais essa habilidade. Agora, aqui nessa parábola de Mateus 25, que é meio aterrorizante, né? Que fala sobre esses servos que tinham essa quantidade de dinheiro que tinha sido ali colocada na confiança deles, a gente precisa se atentar a uma coisa. Esse texto é uma parábola que é uma metáfora para o reino dos céus. E durante muito tempo, eu tive dificuldade de entender esse texto, porque eu acho que, poxa, caramba, Jesus, muito cruel, o cara, tipo assim, não investiu, tá lá o talento, por que o Senhor tem que, né, lançar ele no Guiena, né, essa coisa toda, que é o lixão lá, e ranger de dentes, etc. Só que a gente tem que se atentar a uma coisa. Dentro dessa parábola, Jesus está falando sobre o reino dos céus. O talento aqui é considerado a mensagem do evangelho. Então, tem a ver com a capacidade que você tem de trazer essa realidade para as pessoas. Todos eles aplicaram seus talentos, ou seja, eles colocaram à disposição e conseguiram frutificar essa mensagem. Tem que lembrar do contexto. Mateus capítulo 25, Jesus está falando já da sua ida. Ele está dando essa planta para os discípulos já. E é basicamente uma metáfora do sentido, olha, eu tô indo embora. E eu tô confiando o que há de mais precioso para mim e para vocês.
Se vocês enterrarem esse talento, e aí entra muito essa metáfora que a gente usa muito na igreja, né? Ai, fulana largou o ministério, tá enterrando o talento, tá enterrando seu dom, né? Ou seja, não está utilizando essa mensagem do evangelho ao serviço do outro. Não está trazendo essa mensagem do reino de Deus para as pessoas. Não está compartilhando e frutificando aquilo que há de mais precioso que Jesus entregou para esses apóstolos. E o pior, o último servo, né, que fala ali e justifica do porquê que ele não frutificou os talentos, ele confessa a imagem que ele tinha do Senhor, que a gente pode entender dentro dessa parábola, que é o próprio Deus, que é Jesus, né? Ele fala, você é um Senhor severo, você colhe onde você não planta, então eu fiquei com medo. Então, na verdade, o que está acontecendo nessa parábola é que esse servo, ele ainda remetia à imagem de Jesus, dessa revelação da nova aliança, que não é por mérito próprio, em cima da imagem de um Deus cruel, meritocrata, da teologia da retribuição. Então, se você é um cara mau, eu tenho medo de você, eu não quero fazer isso, porque eu sei que você vai me castigar, independente, você é severo. O erro desse servo foi olhar para Deus dessa forma. Tanto é que quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, que tem uma parábola muito semelhante à dos 10 talentos, é basicamente a mesma história, só muda de patrão para rei e de talento para minas. Quando esse outro texto fala a mesma coisa do último servo, né, que teve medo, lá em Lucas 19, capítulo 22, o seu Senhor responde: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, pelas palavras que saíram da sua boca, pela imagem fabricada do medo que você viu em mim, né? Então ele tem esse comportamento. E qual é a mensagem aqui dessa parábola dos talentos? Você foi presenteado com dons, com capacidades, com o evangelho, e você guardou para si. Você ficou com medo de compartilhar isso para o mundo. Você preferiu crer na imagem distorcida da velha aliança de um Deus severo, mau, meritocrata, da teologia da retribuição, do que de fato se abrir para essa novidade da partilha, para esse momento de compartilhamento desses dons e talentos. Então, enquanto a gente encarar, né, a realidade dos dons e talentos na comunidade como algo de realização pessoal, né, como algo muito voltado dessa teologia coach, eu não sei se vocês têm visto esses pregadores mirins que ficam se gabando de terem feito grandes feitos e etc. Enquanto a gente olhar para os nossos dons espirituais, os nossos talentos como uma realização pessoal, numa visão muito meritocrática, a gente vai continuar se enganando como esse servo, de entender que Deus é cruel, que Deus é um patrão severo e que Ele não é nosso amigo, sabe? Que dividiu esses talentos com a gente, que dividiu esses dons por nós, para que a gente pudesse, de fato, estar equipado nesse mundo para fazer o reino de Deus acontecer aqui agora. E aí, eu volto, então, para aquele dom especial que eu falei para vocês lá no início, que é um dom que todos nós fomos abençoados com ele, e que a gente devia olhar mais para esse dom, que é a grande liga desses membros que fazem o corpo de Cristo. E que dom é esse? Paulo fala com todas as letras, né? E em 1 Coríntios, o amor. Se a gente não tiver o amor, que é a liga fundamental, que é essa essência de Deus, a gente não consegue utilizar os nossos dons espirituais e talentos de uma forma que o reino de Deus se faça presente. Se eu não tiver o amor, eu não consigo utilizar todas as capacidades que Deus me deu, todas as coisas que eu desenvolvi na minha vida em prol do bem comum. Então o amor, ele é o filtro que faz com que os meus dons e talentos tenham de fato serventia. E essa serventia não é no sentido de se eu não tiver dom espiritual e se eu não tiver talento, eu não sou útil. Mas pelo contrário, é como eu posso, como uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que foi abençoada, como eu posso também abençoar outras vidas, né? E aí que entra também como que eu vou descobrir meu chamado. Amores, o nosso chamado é o indo, não é um caminho específico. Essa coisa de setorizar a vida espiritual é coisa de humano.
Jesus não trabalha assim. Jesus ele é interdisciplinar, ele está sempre no caminho, nas encruzilhadas, nas margens, nos encontros. Então, a nossa capacidade ela não pode ser definida por uma aptidão somente, mas principalmente pelo ouvir a necessidade do outro. Quando você se coloca à disposição e a serviço do reino, independente do lugar que você está, você meio que vai testando as suas capacidades e entendendo como que Deus quer te usar em cada lugar da sua vida, sabe? Então, quando você pensar, meu Deus, qual é o meu chamado? Meu Deus, quem está me chamando? Como que eu posso servir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que não existem hierarquias dentro dos dons espirituais, dos talentos, que na verdade o que a gente precisa é se colocar à disposição do nosso próximo e que os dons espirituais eles vão surgindo nesse caminho quando a gente se coloca à disposição. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, ativar o sininho. E agora eu quero saber de você. Bota aqui nos comentários quais são os dons espirituais que você acha que está faltando nos dias de hoje. Ou quais dons você gostaria de ter, os que você tem. Conta pra gente como é que foi a sua caminhada aí de descoberta do seu chamado e como que você tem atuado no reino de Deus. É isso, forte abraço, tamo junto, até o próximo episódio. Beijo!